Queridos irmãos e amigos, desejo saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, com muita alegria, com muita satisfação, que queremos dar continuidade aos nossos estudos sobre o tema Bibliologia, hoje falando sobre qual a melhor tradução da Bíblia. Queremos aqui trazer uma visão, uma ideia acerca de qual seria a melhor tradução da Bíblia Sagrada, visto que hoje em dia nós temos muitas versões, muitas traduções da Bíblia Sagrada à disposição, né, dos nossos amados irmãos. Nós, só da Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida, nós temos em torno de 9 versões somente desta Bíblia. Uma destas versões que eu gosto muito é Almeida século 21, é uma versão muito boa das Bíblias traduzidas por João Ferreira de Almeida. Além dessa, existem muitas outras Bíblias, como já disse, que está à disposição dos amados irmãos, como a NVI, a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, a Bíblia Viva, a Bíblia TEB, a tradução brasileira, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia em uma linguagem contemporânea, que é a Bíblia intitulada A Mensagem, né? Eles trazem aqui uma proposta de uma linguagem contemporânea, que é esta Bíblia aqui, que por alguns estudiosos é tida como uma paráfrase, né, que é parafraseando o texto original da Bíblia, que nós vamos falar um pouco mais sobre isto posteriormente. E também uma das mais novas traduções da Bíblia que nós temos aqui na língua portuguesa é a chamada Nova Versão Transformadora, né? E além destas aqui que eu citei, existem muitas outras versões e traduções que estão à nossa disposição. Portanto, esta interrogação ela é pertinente. Qual seria a melhor tradução da Bíblia Sagrada? Visto que, repito, em nossos dias o público leitor dispõe de uma miríade de traduções e versões das Sagradas Escrituras. O que se questiona, na verdade, é qual a melhor tradução da Bíblia Sagrada. Neste vídeo, desejo elucidar algumas questões que certamente nos ajudarão a entendermos um pouco melhor acerca deste tema. A primeira coisa que nós precisamos levar em conta é quais manuscritos foram usados por base para esta tradução e qual método de tradução foi utilizado. E ainda deve-se levar em conta o propósito, né, que a referida tradução pretende atingir ou alcançar, né, como público-alvo. Cada versão, cada tradução, ela tem um propósito, né, a ser alcançado, e nós vamos falar também acerca deste assunto. Uma coisa que nós precisamos ver é a questão da diferença que existem entre os manuscritos originais. Muitos dos nossos amados irmãos que estão iniciando agora no estudo de teologia ainda não têm uma ideia e uma visão, embora que ampla, não é, ou superficial, acerca deste tema ou desta questão dos manuscritos originais. Nós precisamos fazer aqui algumas observações sobre isto. Precisamos entender a diferença que existem entre os manuscritos originais. Nós podemos aqui falar pelo menos em 2 grupos de manuscritos que são usados pelos tradutores. O primeiro grupo de manuscritos que ficou conhecido como o texto crítico, datado dos séculos 2 e 3 depois de Cristo. O mesmo tem apenas 4 ou 5 manuscritos apenas. Então, entenda bem, o primeiro grupo de manuscritos, né, dos originais, que na verdade não são os autógrafos, na verdade uma cópia, né, nós não sabemos até onde vai a questão desta cópia, porque alguns deles são cópia da cópia, porém estas cópias, elas eram feitas, sem dúvida, com muita fidelidade ao texto original. Nós sabemos que os escribas, quando eles iam fazer cópia de um texto sagrado, eles tinham todo um ritual a cumprir, né? Eles lavavam as mãos, eles faziam ali as suas orações,
a caneta, a tinta e o papel era algo feito especialmente para isto. Eles contavam letra por letra, né, de cada manuscrito, faziam ali a cópia. Depois que eles terminavam a cópia, eles também contavam todas as letras daquela cópia para ver se estavam iguais. Se porventura não estivessem exatamente de acordo com os originais, eles desfaziam-se daquela cópia, ou queimavam. Eles não deixavam que aquela cópia ficasse para que outra ou qualquer pessoa viesse pegar aquela cópia contendo algum erro ou sequer faltando uma letra. Então eles tinham todos estes cuidados. Então o primeiro grupo de manuscritos ficou conhecido como texto crítico, como já disse, datado lá do século 2 e 3 depois de Cristo. E este primeiro grupo tem apenas 4 ou 5 manuscritos, né? Um número bem inferior de manuscritos em relação ao segundo grupo de livros, que é chamado de textos receptos. O primeiro é texto crítico e o segundo texto receptus, ou recebido. Esse texto receptus ou recebido também era chamado de texto majoritário, né, que tem em torno de 5.000 manuscritos. Veja bem a diferença. O primeiro grupo, texto crítico, 4 a 5 manuscritos, não é? Enquanto que o texto receptus chega a 5.000 manuscritos. Porém, a datação deste último, do texto recebido, ou receptus, ou majoritário, é mais recente. Enquanto o primeiro grupo datava dos séculos 2 e 3, este último grupo data dos séculos 9 e 10 depois de Cristo, que, mesmo sendo mais recente, tem um número muito maior de manuscritos, assim recebendo por isso o nome de texto majoritário. É chamado de texto majoritário porque tem a maioria dos manuscritos, né, da Bíblia Sagrada, do texto sagrado, tá bom? E aí alguém pode perguntar qual o melhor texto, né, destes dois textos, o texto crítico ou o texto receptus, ou majoritário. Entre os eruditos, as opiniões se divergem quanto qual seria o melhor texto original para a tradução. Os que preferem o texto receptus, né, eles apoiam a preferência no fato de possuírem a grande maioria dos textos originais, em torno de 5.000 manuscritos, como já falamos. Já os que preferem os textos críticos, eles apoiam-se no fato destes serem mais antigos, datados do segundo e terceiro século depois de Cristo. Então nós temos aqui, né, uma nítida diferença entre esta questão, qual seria a melhor tradução da Bíblia Sagrada. A minha opinião, além de ver a questão de qual texto foi traduzido ou traduzida esta versão, na minha humilde opinião, a melhor tradução é aquela que não distorce o sentido original proposto por Deus aos escritores sagrados, né? Desde que esta tradução ela não venha distorcer aquilo que Deus, através do seu Santo Espírito, inspirou os escritores sagrados, é uma tradução válida. Precisamos também levar em conta o tempo e a cultura em que os autógrafos foram escritos, para que uma tradução seja boa, né, agradável, não só para a leitura, não apenas uma tradução boa para a compreensão, mas que também ela traga consigo a originalidade da mensagem pregada pelos homens de Deus através da inspiração divina, quando escreveram os livros sagrados. Precisamos ver também que a referida tradução, ela precisa transmitir a seriedade e a sacralidade do texto original. Posso aqui citar para os irmãos, entre todas aquelas que citei no início desse vídeo, são traduções confiáveis. A tradução de João Ferreira de Almeida é uma tradução muito usada em nosso meio, a nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Brasil, sempre usa nos nossos cultos, a maioria dos irmãos
têm a Almeida Revista e Atualizada, outros têm a Almeida Revista e Corrigida, outros preferem a Almeida que traz também por título de fiel, né, que é fiel aos originais, aos textos, né, originais, mas eu posso também citar aqui como uma boa Bíblia para leitura, para compreensão, a chamada Nova Versão Internacional. É uma Bíblia muito boa, eu gosto muito dessa Bíblia, e como no início do vídeo também eu citei, a minha Bíblia de uso pessoal, que eu sempre ando com ela, é uma Almeida Século XXI. É uma Bíblia muito boa, muito clara a sua linguagem, que não foge dos padrões, né, éticos, bíblicos e inspirados para a tradução. Podemos dizer, quando eu falo inspirado, seguindo a inspiração que Deus deu aos que escreveram, aos escritores. E nesta tradução se traz não somente um texto fácil de se compreender, como também traz a sacralidade do texto original, e também podemos aqui dizer aos amados irmãos que traz a mensagem original da Bíblia Sagrada. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Fica aqui o nosso convite para você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, nos ajude a divulgar a palavra de Deus, a compartilhar a mensagem de Cristo, da Bíblia Sagrada e do Evangelho ao maior número de pessoas, né? Deixe aí o seu like, deixe o seu comentário, continue nos apoiando e certamente Deus continuará nos motivando a gravar outros vídeos para trazer esclarecimento aos amados irmãos e amigos em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos.